a nossa segunda lição, né? Então, durante uma semana, cada um de nós tem a oportunidade de ler a lição, reler, analisar, fazer uma autorreflexão, que esse aqui é o ideal, isso aqui é legal, porque o conhecimento pelo conhecimento não adianta, ele só é válido se ele representar algum crescimento em nós, alguma mudança, alguma conquista, algum ganho. Nós precisamos, portanto, estar refletindo nas lições, naquilo que é dito, para poder a gente estar avaliando e reavaliando o nosso cristianismo o tempo todo. Na sua revista aí você tem A Espera do Poder, é a segunda lição, né? Claro que ela, nesse momento aqui, ela vai estar pautada no derramar do Espírito Santo no dia do Pentecostes, né? A espera do poder. Por que é importante nós considerarmos esse momento, né? Primeiro porque nós temos que deixar de lado a ansiedade, né? A ansiedade. Nós temos que fazer aquilo que a Escritura já nos dizia, confia no Senhor. Confiar nele quer dizer, em outras palavras, não seja ansioso. Entregue nas mãos dele, que ele sabe o que faz e ele fará, portanto, o que precisa ser feito. E quando Jesus diz, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, é justamente aí que começa a nossa reflexão. Ficar na cidade de Jerusalém, esse ficar na cidade já é uma orientação importante, porque é o mesmo que saber esperar. Saber esperar. Então, fique na cidade de Jerusalém até que. Então existe um tempo, até quando eu vou ficar? Até que sejais revestidos de poder. Isso é muito importante, isso é muito significativo. Quem é a figura central nesse processo de revestimento de poder? É o Espírito Santo. O Espírito Santo já fora prometido por Cristo, eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador. Então ele, Jesus, que é Consolador, vai deixar o cenário, vai subir para a glória. Mas o Pai enviará outro Consolador de Jesus. E quem é esse outro Consolador? O Espírito Santo, é o Espírito de verdade. O Espírito Santo de Deus. É esse que é o outro Consolador. E quando esse Consolador é dado, ele é dado com finalidades específicas. Ele é dado para revestir, para cobrir o crente, a igreja, de poder. Esse poder não é para envaidecer. Esse poder é para dar à igreja condições de cumprir a sua missão. De cumprir a missão de disseminar o reino de Deus, de propagar o Evangelho de Cristo, anunciar a salvação em Cristo. Por que precisa desse poder? Porque o reino de Deus não é físico, esse reino não é material. Ele não se concretiza pelas armas materiais, pela força da carne, pelas ferramentas físicas, materiais que o ser humano tem. Esse é um reino espiritual, então ele precisa de ferramentas espirituais, ele se estrutura espiritualmente, ele precisa, portanto, de uma ação do Espírito. Daí o Espírito vem, nos reveste com o poder do alto para nos dar condições de realizar esta obra de Deus, essa tremenda obra de Deus. Então veja bem, na sua revista, veja aí, o reino de Deus determinou o momento do cumprimento da promessa.
Ou seja, não sou eu a pessoa que decide para Deus o tempo em que Deus vai agir. Eu não estabeleço prazos para Deus. Olha, Deus, vou fazer tal coisa, mas tu tens uma semana para operar. Tu tens uma semana para me responder. Tu tens uma semana para agir. Não, não sou eu a pessoa que determina. Quem determina os tempos é Deus. Então, por isso a ordem é: fiquem em Jerusalém. Não por um dia, 2, uma semana, um mês, mas até que do alto sejais revestidos de poder. Isso é muito significativo. Nós temos que aprender a esperar em Deus. Isso para tudo, né? Não é só em se tratando das coisas da igreja como corpo místico de Cristo, mas na nossa vida. Temos que aprender a esperar em Deus. Quem determina o tempo propício para cada coisa é Deus. Então nós temos que esperar até que Ele responda. Esse é o ponto. Então, é importante entender que o reino, quando a gente fala em reino de Deus, nós temos que ver a palavra-chave. A palavra-chave é reino, né? A palavra-chave é reino. Então, o que é esse reino, né? Essa basileia? Esse reino tanto pode significar, a palavra reino, basileia, pode significar toda uma extensão territorial que pertence a um rei, a um determinado governante, toda a extensão territorial. Mas reino também pode significar o domínio. O domínio que esse rei ou que esse governante exerce. E o reino de Deus não é geograficamente demarcado, porque ele é espiritual. Mas o reino de Deus é o domínio de Deus. Quando Jesus ensina a oração dominical, e ele fala: Pai nosso que estás nos céus. Reticências. Venha a nós o teu reino. Ele está falando com o nosso Pai Celestial. E ele pede que o reino desse Pai Celestial venha até nós. Não é a extensão territorial que ele está pedindo, mas é o domínio. Então eu preciso entender que eu tenho que fazer parte do reino de Deus, portanto, eu tenho que ser dominado por ele, governado por ele para fazer parte do reino. Porque se ele não tem domínio sobre mim, logo eu não faço parte do reino dele. Não faço parte do domínio dele. Se ele não me governa, é porque eu não estou no reino dele. Eu mesmo me governo. Então tu não fazes parte do reino de Deus. Simples assim. Então é importante considerar que Jesus veio para nos trazer esse reino. E nós temos como igreja a responsabilidade de levar esse reino a toda a gente. Nós temos a responsabilidade de anunciar esse reino e podemos até dizer de plantar esse reino em todos os lugares. Mas pela nossa própria força ou da nossa condição humana, nós não conseguimos fazer isso. Porque o reino é espiritual, então nós precisamos de uma força espiritual. A ação é minha, mas o poder que me permite agir é do Espírito Santo. Então eu tenho que saber esperar, eu tenho que saber aguardar
em Deus para poder realizar a plantação desse reino de Deus ou a expansão do reino de Deus. O reino de Deus é espiritual quanto ao seu caráter. Ou seja, ele não é material, não é físico, ele não é um lugar geograficamente localizável. É por isso que o reino de Deus, ele pode estar em qualquer lugar. Ele é espiritual. Qualquer lugar. Porque ele não está limitado fisicamente, materialmente, a nada. Ele é espiritual. O reino de Deus é internacional quanto aos membros. Por quê? Justamente por ele ser espiritual, ele não se limita às questões físicas, geográficas, materiais. O reino de Deus está em toda parte. Então, em todos os lugares do mundo, o reino de Deus está. Por quê? Porque em todos os lugares do mundo tem filhos e filhas de Deus. Homens e mulheres subordinados à governança do Pai. Então, uma vez que essas pessoas estão subordinadas ao governo de Deus, onde elas estão, também está o reino de Deus. Então, é internacional. Não se limita a barreiras geográficas, de maneira alguma. O reino de Deus é gradual quanto à expansão. Na medida em que você anuncia o Evangelho de Cristo e esse Evangelho é recebido, o reino de Deus se expande. Eu posso, na minha casa, hipoteticamente, na minha casa, eu sou um crente, mas os outros membros da minha família não são crentes. Então o reino de Deus está em mim, na minha casa. Mas toda a minha casa não é o reino de Deus. É só onde eu estou. Se outro membro da minha família aceitar a Cristo, o reino de Deus se expande até ele. E onde ele estiver, também ali estará o reino de Deus. Então é uma coisa que vai crescendo na medida em que vai se propagando o Evangelho de Cristo. Daí a necessidade de a igreja ter muito claro, a igreja no sentido de corpo místico de Cristo, os salvos em Cristo. A igreja ter muito claro qual é o seu papel. Todos nós, aqui é um pouco da visão sociológica, mas podemos colocar a sociologia da religião. Todos nós temos funções e temos papéis na sociedade. Todos nós, seres humanos, conscientes ou inconscientes, todos nós temos papéis e temos funções. Os papéis são múltiplos e são definitivos. Vão acompanhar você 24 horas por dia, durante toda a sua vida. Aquele é o seu papel. Você tem o papel de cidadão. Você é cidadão de manhã, de tarde, de noite, de domingo a domingo, de janeiro a dezembro, você é cidadão, simplesmente. Você não é cidadão só quando vai votar. Você é cidadão o tempo todo. Esse é seu papel. Quem é pai? Quem é pai o tempo todo. Ele não é pai só quando ele está em casa. Quando ele está no trabalho, ele ainda é pai. Quando ele está em casa, ele é pai. Quando ele está no supermercado, ele ainda é pai. Por quê? Porque ele é pai o tempo todo. O filho é filho o tempo todo. 24 horas, de manhã, de tarde, de noite, de segunda a segunda, de janeiro a dezembro, o tempo todo ele é filho. São papéis que a gente exerce. E a igreja também tem o seu papel. A igreja são os crentes espalhados pelo mundo inteiro, os cristãos, aqueles que abraçaram a fé em Cristo, independentemente da denominação.
independentemente da nacionalidade. Ele é um crente em Cristo, ele é cidadão do reino de Deus. Então ele tem um papel, ele é cidadão. Ele é cidadão do reino de Deus, portanto, ele tem que representar esse reino onde quer que ele esteja. Ele não é um crente só quando ele está na igreja, no culto, no templo. Ele é um crente 24 horas por dia, de domingo a domingo, de janeiro a dezembro. Ele é um crente. Então ele precisa representar esse reino. Aí vem a função. A função é a missão que você tem a cumprir. E você tem uma missão a cumprir. Onde quer que você esteja, fale de Cristo ao perdido. Onde quer que você esteja, anuncie o Evangelho de Cristo ao perdido. Porque a igreja tem um papel, o papel de ser cidadã do reino de Deus. Ela tem um papel até de ser esse reino, esse domínio de Deus. E a sua função é anunciar a salvação de Cristo, o Evangelho de Cristo. Não é anunciar prosperidade não, tá? Isso é coisa da teologia da prosperidade. Você foi chamado para anunciar a salvação em Cristo. Anunciar que Jesus morreu na cruz para salvar o perdido. Anunciar que Jesus deu a vida dele na cruz para trazer a nós o reino de Deus. Para nos fazer cidadãos desse reino. Então a igreja tem uma missão. Os crentes têm uma missão. E isso é que faz expandir o reino de Deus. Nós temos aqui na nossa revistinha a ascensão de Jesus. Foi um ato literal ou foi simbólico? A ascensão é aquele momento em que Jesus é levado para o céu. Ele sobe assunto ao céu. Primeira coisa, foi literal. Jesus já havia dito que não permaneceria fisicamente com os discípulos o tempo todo. Haveria um momento em que ele seria tirado e ele seria levado de volta para o lugar de onde veio, que é a destra de Deus. Ele seria levado de volta para lá. E isso aconteceu. Depois que Jesus ressuscita, ele fica com os discípulos, ele compartilha, ele ensina, ele anuncia coisas. Mas chega o momento em que ele vai ter que deixá-los e voltar para a glória de Deus. Isso é literal. Jesus volta para Deus, literalmente. Aqueles que estavam ali, diz a Escritura, e é Lucas quem relata, viram Jesus subir. Eles não ouviram falar que Jesus subiu, eles viram Jesus subir. E quando eles estão vendo, eu imagino que eles ficaram ali espantados de ver algo nunca jamais visto na história e ao mesmo tempo lamentando que Jesus estava indo embora. Quando diz Lucas em Atos 1, que 2 varões de branco aparecem, que nós entendemos que foram anjos, varões galileus, por que estáis olhando fixos para o céu? Esse mesmo Jesus que vistes, veja que o verbo que eles usam é ver e não ouvir. Este mesmo Jesus que vistes subir para o céu.
então é um fato literal. Eles viram Jesus subir. Essa é a ascensão de Cristo, é a subida de Jesus para a glória de Deus, para os céus eternos de onde ele vier. Por que eu preciso ter isso claro? Porque se esse fato não fosse um fato literal, tal qual está escrito, se não fosse real, tudo mais também poderia não ser real. Poderia não ter sido real a ressurreição, poderia não ter sido real a morte, poderia não ter sido real o nascimento. Porque a mesma Escritura que relata relata todos os fatos. A mesma Escritura diz que ele nasceu, a mesma Escritura diz que ele morreu na cruz, a mesma Escritura diz que ele ressuscitou, a mesma Escritura diz que ele subiu ao céu. Tudo isso é literal. Eu tenho que ter isso muito claro, porque nós vamos ver no livro dos Atos relatos de milagres. Nós vamos encontrar no livro dos Atos relatos de sinais que provam que Jesus está com os discípulos, está aprovando o trabalho deles, mesmo não estando fisicamente ali. E isso é significativo, porque essa ascensão mostra que Jesus é Deus. E que quando ele disse que ele veio do Pai e que ele voltaria para o Pai, na ascensão, ele valida tudo isso. Ele sobe para o Pai. E o que ele disse aos discípulos, agora vai começar a acontecer. Vocês vão receber poder do alto, mas vocês vão ter que ficar em Jerusalém até receberem esse revestimento de poder. A presença física de Jesus não impede de os milagres acontecerem, porque ele se faz presente no Espírito, o Espírito Santo. Os milagres continuam acontecendo. As vidas continuam sendo salvas. As pessoas continuam sendo alcançadas. Isso é significativo. É por isso que hoje nós estamos no século 21. Jesus subiu para o céu no século I. Nós estamos no século 21, 20 séculos depois. Mas ele continua presente. Por quê? Porque o Espírito Santo nos fora dado. E ele está hoje aqui. Ele está em cada um de nós. Então nós continuamos tendo acesso ao poder de Deus, que nos capacita a fazer a obra de Deus, a trazer o reino de Deus a todo aquele que crê. Nós somos responsáveis por isso. Nós temos esta responsabilidade. Depois, as manifestações do Espírito Santo. Como é que se dão lá, nos primeiros anos da história da igreja? Lucas diz que aqueles crentes oravam unânimes. O que é uma oração unânime? Todos estão orando pelo mesmo propósito. Não existe aquela coisa de só um ora. Sabe, eu gosto muito de Luiz Carvalho, cresci na minha fé ouvindo Luiz Carvalho, ouço até hoje. E uma das canções dele,
que eu chamo que é a atitude do crente preguiçoso, do crente folgado. Uma das canções dele, ele diz: põe o meu nome na oração, fale a Jesus Cristo em meu lugar, fale para Ele me proteger. Por quê? Que é você que tem que falar com Jesus por mim. Por que você tem que falar para Jesus me proteger? Você que tem que orar. Você que tem que falar com Ele, para Ele lhe guardar, para Ele lhe proteger. Eu até posso fazer isso. E tenho a responsabilidade de fazer isso como seu irmão em Cristo. Mas não no seu lugar. Porque é minha responsabilidade. Mas não estou fazendo isso no seu lugar. Não. Eu estou fazendo isso porque me cabe fazer. Mas é seu dever orar por você. Falar com Jesus. É seu dever. É uma responsabilidade. E aqui nós temos aqueles crentes que fazem uma oração unânime. Eles todos estão orando pelo mesmo propósito, ao mesmo tempo. Isso é extraordinário. Falta muito disso na igreja do século XXI, na igreja dos nossos dias, essa igreja odierna. É como se de repente estivéssemos vivendo o cristianismo, cada um por si, Deus por todos, se der. Mas não deve ser assim. Deveríamos estar vivendo um cristianismo mormente agora, nessa crise mundial, nessa pandemia, essa coisa do demônio aí. Nós deveríamos estar unânimes em oração. E honestamente, a igreja de Cristo hoje não ora unânime. Infelizmente. Outra característica da oração deles lá, ao esperar a manifestação do Espírito, o cumprimento da promessa, é que eles perseveravam em oração. Perseverar e continuar firme no mesmo propósito. Era uma igreja que perseverava na oração. No século XXI, o que está faltando? Perseverança na oração. Perseverança na oração. Às vezes, a pessoa ora uma vez sobre uma determinada questão e depois nunca mais. Perseveravam em oração. Ora um dia, 2, Deus não me respondeu, não oro mais. Não é assim. Se a Escritura diz que eu tenho que aguardar até receber, o aguardar não é estar sem fazer nada, de braços cruzados esperando o tempo passar, mas é buscar, é orar, perseverar naquela busca até que Deus responda. Eu não preciso dizer para Deus o que Ele tem que fazer, Ele sabe, Ele é Deus. Mas eu tenho que mostrar para Deus que eu estou disposto a receber. E estou investindo nisso. Tenho que orar e perseverar até alcançar. É assim que funciona. E a igreja fazia isto. Então isso é muito significativo. Para que a promessa do Espírito se cumpra, o revestimento do Espírito venha, nós temos que ser unânimes em oração e nós temos que ser perseverantes na nossa oração. Continuar firmes, orando, até alcançar a graça que fora prometida ou que necessitamos, enfim. Aí na sua revista você tem a escolha de Matias. Matias é um personagem da Escritura que só vai aparecer em Atos dos Apóstolos
E por ocasião da sua escolha, depois Matias não é mais mencionado. E é muito significativo levar em conta o seguinte: quando os discípulos escolhem um substituto para Judas, eles escolhem um substituto apenas para Judas ou Iscariotes. Você vai perceber, por exemplo, Tiago é um dos 12. Tiago vai ser morto, vai ser executado. Mas nenhum outro apóstolo vai ser escolhido para ficar no lugar de Tiago. No entanto, Judas Iscariotes, agora morto, os discípulos, apóstolos, se reúnem para escolher um substituto para ele. E por que fazem isso? Eles fazem isso por uma razão muito simples. Judas não assumiu o apostolado. Judas era um dos 12 discípulos de Cristo que depois se tornariam apóstolos, mas Judas nem chegou a se tornar apóstolo. Por quê? Porque ele fora chamado, mas ele abriu mão desse chamado quando traiu Jesus e depois, com remorso pelo seu ato, ele suicida-se. Então ele não assume o apostolado. E então, para cumprir a escritura que dizia: tome outro seu bispado, ou seu apostolado, se preferir, os apóstolos, os 11, reunidos, veja bem, eles estão unânimes em oração, eles estão orando continuamente, ou seja, estão perseverando em oração, buscando a direção de Deus. Então eles resolvem que está na hora de escolher um substituto para Judas. É quando então eles escolhem Matias. E Matias tem todo o perfil que eles entendem que um apóstolo precisa ter. Preenche os requisitos. E eles então fazem de Matias um dos 12 apóstolos. E ponto. Ao que tudo indica, foi uma escolha aprovada por Deus, que não há nada no relato bíblico que conteste essa escolha, em nenhuma página do Segundo Testamento, nem no próprio livro dos Atos, nem nas epístolas, em momento algum há qualquer tipo de contestação sobre isso, nenhum momento. Então, ele é escolhido em cumprimento às Escrituras. Tome outro seu bispado, está aí o Matias assumindo o lugar de Judas ou Iscariotes. E por que ninguém assumiu o lugar de Tiago? Porque Tiago morreu em pleno cumprimento do seu apostolado. Ele não precisa ser substituído, porque em momento algum ele negligenciou o apostolado, ele abriu mão do apostolado, ele cumpriu o seu ministério, o seu chamado. Então, não precisa ser substituído, ele cumpriu cabalmente. Não existe um prazo pré-estabelecido por Deus. Teu ministério vai durar 100 anos, teu ministério vai durar 200 anos, vai durar uma semana. Não tem isso pré-estabelecido. O tempo é de Deus, e na hora que ele disser, vou recolher você, ele recolhe e pronto, e acabou a história ali. E ele não tem que estar dando satisfação, porque ele é Deus. Então, Matias foi legalmente constituído apóstolo. Isso aí não resta a menor dúvida. O que é importante a gente ter claro é que essas pessoas
tinham que ter um determinado perfil, um perfil de aceitar Jesus, de ter a fé genuína, verdadeira em Cristo. Tinha que ter um perfil de ter uma vida consagrada a Deus, uma vida que as pessoas podiam ver e testemunhar que era uma vida dedicada a Deus, uma vida piedosa, uma vida temente a Deus. Não vivia por aí fazendo coisas quando está na frente da igreja, dos crentes, e fazendo outra coisa quando não está na frente dos crentes. Não, na gíria popular, ele não era uma pessoa de duas caras. Ele era um crente temente a Deus em todos os momentos da sua vida, e todos davam bom testemunho dele, todos atestavam a sua fé em Cristo. Isso era significativo, além do fato de que ele precisava, claro, ter esse revestimento do Espírito Santo. Isso ele tinha, porque, caso contrário, ele não teria sido escolhido, né? Então, isso é importante de nós termos claro para nós também. Então, o que a gente vai extrair daqui, dessa lição? Primeiro, nós temos que saber esperar. E esperar até quando? Até que sejais revestidos de poder. Ou seja, até que Deus cumpra o que Ele disse que ia cumprir na tua vida. Tu tens que esperar em Deus com paciência, tu tens que esperar em Deus com perseverança. Outra coisa importante de extrair dessa lição para o nosso dia a dia é oração. O oxigênio da vida cristã, da vida do crente, é a oração. A nossa oração tem que ser unânime, a igreja tem que estar orando pelos mesmos propósitos e ela tem que ser perseverante na oração. Nós temos que orar até que Deus dê uma resposta. Quando a gente diz até que Deus dê uma resposta, não quer dizer necessariamente até que Deus concorde conosco, mas quer dizer até que Ele responda. Possa ser que a resposta dele contradiga aquilo que nós esperamos, mas é a resposta dele. A resposta de Deus necessariamente não é concordando com aquilo que eu gostaria. Então não estou buscando uma concordância de Deus, estou buscando uma resposta de Deus. Esse é que é o ponto. Então a gente precisa ter isso claro, precisa ter isso em mente. Outra coisa é, tudo aquilo que vamos fazer, nós temos que ter critérios. E os nossos critérios estão pautados nos valores cristãos. Então, quando os apóstolos foram escolher Matias, eles tinham valores cristãos como parâmetro para poder fazer aquela escolha. Eles não escolheram porque eles gostavam do Matias. Eles escolheram porque o Matias tinha o perfil de um apóstolo de Jesus Cristo, que era isso que eles estavam buscando. Então, tudo aquilo, ele conheceu Jesus, ele ouviu as mensagens, ele creu em Cristo, ele entregou a vida para Cristo, ele recebeu o dom do Espírito Santo, ele tem o bom testemunho, as pessoas atestam que ele é realmente um discípulo fiel de Cristo. Tudo isso é significativo. Então, tem que ter critérios. Nas nossas escolhas, isso vai valer para tudo na nossa vida. Aquilo que nós vamos escolher, nós só devemos escolher a partir de critérios cristãos muito claros e aceitos por nós. Se não estiver de acordo com esses critérios, nós rejeitamos ou entendemos que Deus não está nisso. A gente precisa ter essa postura, que é uma postura ética e uma postura coerente com a fé que nós defendemos. Então, durante a semana, leia e releia, repasse essa lição, porque é muito significativo nós estarmos refletindo. Não é só, eu li e achei legal. Não é isso, gente. Não é ir num shopping, numa sorveteria, não é ir num parquinho que você foi e achou legal. É algo que diz respeito à vida, é viver a vida. É você refletir nas coisas, é você analisar e trazer para você como é que eu estou
agindo quanto a isso aqui? Como é que eu estou fazendo nessas situações aqui? Como é que está sendo a minha fé, o meu cristianismo? As pessoas que me veem dão um bom testemunho a meu respeito, elas atestam que eu sou um cristão. Aqueles que trabalham comigo, eles são capazes de olhar para mim e dizerem, aquele é um cristão? Ou eu preciso estar insistindo, é verdade sim, eu sou crente, eu vou lá na igreja. Não, mas você tem que acreditar, porque eu vou mesmo. Se eu tenho esse discurso, é porque eu não estou convencendo. Eu estou quase pedindo, pelo amor de Deus, que ele acredite que eu sou um cristão. Então, ou seja, eu não sou um cristão. Porque aquele que é, ele é. Ele não diz que é, ele é. E as pessoas veem e atestam, aquele é um crente. Por quê? Porque o jeito dele, o modo como ele faz, o modo como ele fala, o jeito de ser, diz que ele é crente. É esse que é o ponto. E assim Matias tinha esse testemunho. Ele preenchia os pré-requisitos. Por isso que ele foi escolhido. Então que Deus escolha você também para compor o elenco daqueles servos e servas que ele quer para o século XXI. Deus nos abençoe e até um novo encontro, se Deus quiser.